professora Simone Bessa de Biologia. Hoje veremos os fenômenos relacionados ao meio ambiente e os seres vivos. Como ocorre essa interação dos seres vivos com o ambiente. E para que nós possamos compreender isso, nós veremos o quê? Qual é o nosso tema? Compreendendo o ambiente. Essa compreensão, ela está nos seguintes termos, vamos dizer assim. Ela perpassa os fenômenos físicos, os fenômenos químicos e os fenômenos biológicos, que são os seres vivos interagindo com fenômenos químicos e físicos. Quando nós iniciamos esses estudos, nós pensamos inicialmente nos seres vivos e até que ponto esses fatores químicos e físicos podem interferir na vida dos seres vivos, nos organismos da mesma espécie, nos organismos de espécies diferentes e na própria interação entre essas espécies diferentes com o ambiente. Então, nós temos aqui toda a cadeia de níveis da ecologia. E aí nós já começamos o leão. O leão foi um exemplo que nós temos aqui, representando a espécie. Qual é o conceito de espécie? Nós pertencemos à espécie humana. O leão, ele é um felino e ele tem os indivíduos semelhantes a ele. Qual é o conceito de espécie? Então, o conceito de espécie é indivíduos semelhantes entre si, que ao se reproduzir ou ao cruzar entre si, têm a capacidade de gerar descendentes férteis. Isso é espécie. No nosso caso não é assim? Nós somos semelhantes, aí vem aquela pergunta, mas uns têm cabelo liso, outros têm cabelo encaracolado. Sim, a gente tem pequenas diferenças, mas no contexto geral, a quantidade de estruturas, como funciona o sistema digestório, o sistema respiratório, isso é considerado. Como nós nos movimentamos, migramos pelo ambiente. Então, a espécie são os organismos semelhantes entre si, que ao cruzar têm a capacidade de gerar descendentes férteis. Mas se eu faço parte de um grupo que tem essa capacidade, eu faço parte dessa espécie. No nosso caso, espécie humana, Homo sapiens. Mas não tem só eu nesse contexto. Eu sou um indivíduo dessa espécie, da espécie humana. Isso significa que eu tenho um grupo de indivíduos dessa espécie. E aí, acontece também no caso dado, o caso do leão. Ele tem os outros elementos da mesma espécie, as leoas, os filhotes, efetivamente, porque eles têm a capacidade de cruzar entre si e gerar os descendentes férteis. Então, quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie num local ao mesmo tempo, eu tenho uma população. Então, aqui eu estou visualizando o que? A população dessa espécie. Então, de novo, a população é constituída por indivíduos da mesma espécie no mesmo local ao mesmo tempo. E aí nós estamos visualizando esse exemplo da população, o leão que está aqui com a sua família, efetivamente a leoa, os filhotes, ou pode ser outra leoa do grupo, não importa. Mas nesse ambiente que ele vive, nesse ambiente que essa espécie vive, só tem essa espécie ou tem outras espécies? Não tem como ter só uma espécie isolada, até porque, só lembrando, sabemos que os leões são predadores. Se eles são predadores, eles precisam da caça, da presa, daquilo que eles vão se alimentar, dos animais que eles podem predar, que eles matam e se alimentam deles. Então eu já tenho, pelo menos só para o alimento deles, mais uma espécie. Tem alguns que nem serão alimento desse grupo de leões, dessa espécie. Então, eu tenho no mesmo local, ao mesmo tempo, a possibilidade de ter várias populações. E aí isso eu chamo de comunidade.
Então nós temos aqui, ó, olha eles aqui, eles já estão aqui, ó. Inclusive, percebe-se que eles estão aqui camuflados nesse momento, à espera da caça, porque eu tô vendo aqui presas. Que para esses, eu tô vendo aqui que são, né, vários, porque efetivamente nessa caça aqui, como os animais são maiores do que eles, vai ser uma situação um pouco difícil para eles. Então eles atacam em grupo. Mas eu percebo aqui a população dessa espécie, os vegetais que fazem parte de outras espécies. Então, várias populações no mesmo lugar ao mesmo tempo, comunidade. Sendo que esses seres vivos, essas populações que efetivamente vão constituir a comunidade, elas estão ali presentes. Por quê? Porque você tem uma luminosidade, você tem a presença do oxigênio, do gás carbônico, a temperatura que nesse ambiente ali é um pouco aquecida. Então, quando eu considero os seres vivos e esses fatores ambientais, ou seja, eu já estou no nível de comunidade, que são várias populações, mas o ambiente em termos de fatores químicos e físicos, quais foram os que eu falei químico? Oxigênio, gás carbônico, a água. Fatores físicos, luz, temperatura, a oscilação da temperatura, a pressão. Então, esses fenômenos físicos, químicos e biológico, que seria a comunidade, e interagindo, nós chamamos de ecossistema. O ecossistema, ele é a unidade de estudo da ecologia. É o que há de mais importante. Por quê? Porque eu tenho os seres vivos que estão interagindo com os fatores físicos e os fatores químicos. Contudo, vamos dizer assim, né? Contudo, nós temos uma seguinte situação. Os seres vivos, que eu estou percebendo aqui, nosso estudo é o estudo do quê? Vamos pensar um pouquinho nos nomes, porque isso torna o nosso estudo muito mais fácil. Nós não estamos estudando biologia, vida, estudo da vida, biologia no estudo da vida. Então, agora nós vamos considerar que no ecossistema tem os fatores bióticos mais fatores abióticos. O que seriam os fatores bióticos? Seriam os seres vivos. E quais são os seres vivos aqui que eu cheguei antes de ecossistema? A própria comunidade. A comunidade são os fatores bióticos. E nós vimos o quê? Que eles interagem com luz, temperatura, pressão, salinidade, oxigênio, gás carbônico. Então, esses elementos, ó, quando você tem a letra A antes, né, que é o prefixo, esse A significa negação. E aqui eu estou negando o quê? A vida. O que não teria vida? Os fatores físicos e os fatores químicos. Então, o nosso ecossistema, ele considera os fatores bióticos mais os fatores abióticos. Então, ele considera a comunidade que está presente naquele ambiente e ele considera os fatores físicos e químicos. O exemplo dado de ecossistema foi uma savana, que nós temos aí os leões, os bisões, a vegetação típica dessa savana. Não existe apenas na savana seres vivos interagindo com água, luz, temperatura, pressão. Quais são os outros locais que nós podemos encontrar isso? Floresta. A floresta é uma unidade de ecossistema. Lá eu tenho aves, pequenos mamíferos, formigas e tenho a vegetação. Outro exemplo de ecossistema, as regiões aquáticas. Então, nos oceanos, nós encontramos uma infinidade de tipos de peixes, invertebrados, e ali você tem a questão da água, da salinidade, da temperatura, da luminosidade. E é interessante que os fatores abióticos determinam os fatores
bióticos. Você vai pensar assim, como assim, professora? Como é que o que não tem vida determina os que têm vida? Imagine aqui nessa situação, ó, ainda considerando a população. Se eu tivesse aqui, só um exemplo, uma enchente, que a água ficasse em níveis muito elevados, essa população e talvez as outras, que aí eu tenho a questão da comunidade, essa comunidade, será que conseguiria sobreviver num ecossistema que era árido, não tinha tanta água, para um ecossistema que estaria submerso? Então nós estamos percebendo que não ter tanta água disponível caracterizou os tipos de seres vivos que estão presentes aqui. Então os fatores abióticos vão caracterizar a existência ou não dos fatores bióticos. E quando eu pego esse ecossistema que é uma savana, mais o de floresta, mais o de um lago, mais o de uma caverna, sim, caverna. Mas caverna? Como assim a caverna seria exemplo de ecossistema? Na caverna nós temos o quê? Temos mamíferos como os morcegos. Em algumas cavernas você tem fluxo de água, você tem rios, ele tem peixes, tem crustáceos. Então, se eu tenho fatores bióticos e os fatores abióticos, a temperatura da caverna, em alguns locais dessa caverna tem luz e outros não tem. A situação da salinidade, do oxigênio, do gás carbônico. Então, se eu tenho essa interação, eu tenho um ecossistema. Então, sim, savana, floresta, caverna, rio, lago, todos os ecossistemas possíveis constituem a biosfera, o nosso planeta. Então, no nosso planeta, nós temos esses ecossistemas, tem alguns lugares que são muito frios, né? Esses ecossistemas submetidos a um frio intenso, e ainda assim nós encontramos urso polar, leão marinho, lontra, mesmo em situações, diríamos assim, muito agressiva para alguns seres vivos, mas não para eles, que foram o quê? Adaptados a esse ambiente. Então, a união dos ecossistemas do nosso planeta constitui o quê? A biosfera. É possível que você possa realizar um experimento e constituir um ecossistema artificial. Como seria esse ecossistema artificial? Eu teria que fazer a união dos fatores bióticos, então eu teria que ter o quê? Uma comunidade interagindo com os fatores abióticos, fatores físicos e químicos. Exemplo, aquário. Quando você pega aquela caixa de vidro, enche de água e coloca ali ao gosto de cada um, tem gente que gosta de aquário de água doce, tem gente que gosta de aquário de água salgada, ornamentar ele e você coloca diversidade de peixes, vários tipos de peixes, algas, crustáceos. Quando você tem essa situação, que você está controlando, mas se você tem a interação de fatores bióticos com abióticos, eu vou denominar como ecossistema. Que tipo de ecossistema? Ecossistema artificial. Então, nós podemos sim montar um ecossistema artificial. Vamos então ver outras situações. Nesses ecossistemas, nós temos o que é considerados níveis tróficos. O que são os níveis tróficos? Os níveis de alimentação. Os seres vivos estão interagindo com outros e eles precisam de se alimentar. Nós vamos ver o que então? Qual é a base da alimentação em qualquer ecossistema? Seja ecossistema terrestre, seja ecossistema aquático. A base sempre vai ser esse elemento, ó, o produtor. Porque o nome já nos indica. Ele tem a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, ele tem autossuficiência, né? Você coloca lá uma plantinha na sua casa, oferta a ela os elementos que ela precisa para realizar a fotossíntese. Que elementos são esses? No solo do vaso ou do seu jardinzinho, tem os sais minerais, água, que pode estar exposta ao ambiente, já vem a própria chuva da conta, ou você vai regar esse vegetal.
e a luz. Então, água, sais minerais, luz e o gás carbônico, que ele vai captar, ele vai produzir o próprio alimento, vai produzir compostos orgânicos. Ok, então eu tenho o primeiro elo de qualquer cadeia alimentar completa. Cadeia alimentar completa. Ué, mas que coisa é essa de cadeia alimentar completa? Existe alguma incompleta? Em algumas questões de concurso, eles têm a liberdade de começar a cadeia alimentar em qualquer ponto. E aí você diz assim, não, isso não é uma cadeia alimentar, não me demonstrou o produtor? Não, se eu tenho... E aí, qual seria o conceito de cadeia alimentar para a gente não ter mais esse erro? Cadeia alimentar significa uma sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro. Então, eu tenho aqui uma sequência de organismos, ó, alimentação. Um vai sendo o quê? Alimento para o outro. Então, vamos lá. Quais são os níveis tróficos, os níveis de alimentação dessa sequência? Produtor, aquele que produz o próprio alimento. Consumidor, ele não tem a capacidade de produzir o próprio alimento, ele tem que capturar, ele tem que ingerir. Se você deixar ele confinado, pega efetivamente esse anfíbio, né, esse sapo, coloca ele num canto confinado, ele não faz da mesma forma que o vegetal, que se você colocar num canto, mas ainda ofertar luz, ele tem a capacidade de produzir o próprio alimento. O sapo não tem essa capacidade, ele tem que obter, ele tem que caçar, ele tem que receber. Porque às vezes também a pessoa cria, né, tem um anfíbio de estimação, vai lá e dá os insetos, oferta esses insetos para ele. Mas de qualquer forma ele tem que receber esse alimento. E o último nível trófico, os decompositores. Primeiro nível trófico, produtor. Segundo nível trófico, consumidor. Terceiro nível trófico, decompositor. Essa é a sequência de uma cadeia alimentar completa. E aí vamos lá. Eu tenho, começando pelo produtor, eu tenho um vegetal do ambiente terrestre. No ambiente aquático, eu tenho desde o microscópico, que seria o fitoplâncton, até o macroscópico, que seriam alguns vegetais, algumas algas presentes nas águas, ok? Algumas algas presentes nas águas. Quase misturei essas duas palavrinhas parecidas. E aí nós vamos vendo. Se eu tenho aqui os que precisam obter o alimento, eu vou colocar quem vem primeiro, quem vem depois, e às vezes a sequência é tão longa que eu vou ordenando esses consumidores. Esse é o termo, dando a ordem deles. Então eu tenho o primeiro consumidor, ele vai ser o consumidor primário. O segundo consumidor, porque ó, veio depois do primeiro, então ele vai ser o consumidor secundário. O terceiro consumidor, que veio logo após o secundário, consumidor terciário. O quarto consumidor, porque veio depois do terciário, consumidor quaternário. Então, na sequência, produtor. Consumidor primário se alimenta do produtor. Consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. Consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário. E o consumidor quaternário se alimenta do consumidor terciário. Existem cadeias maiores do que essa? Sim. E aí como é que faz para ordenar esses consumidores? Eu posso utilizar também ordem, o termo ordem. Por isso eu estou enfatizando ordenar. Como é que ficaria então? O primeiro consumidor, consumidor de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem. Poderíamos colocar aqui o ser humano, porque ele se alimenta das aves, nós seríamos o consumidor de quinta ordem. Então, não importa quantos tem, você vai utilizando a palavra ordem. E o decompositor, porque todos apontam para ele. Então, muito cuidado com isso. Vamos compreender assim, plenamente. Eu tenho essa situação em que esse inseto serviu de alimento para o sapo. Mas vamos imaginar, ó, eu tenho um aqui. Mas lá no ambiente, você tem milhões de insetos. E aqueles insetos que mesmo tendo um tempo de vida curto, que geralmente o tempo de vida dos insetos é curto, ele não foi capturado por nenhum outro ser vivo. Vai acabar o tempo de vida dele, ele vai morrer. Quando ele morre, ele fica no solo.
E aí, para desfazer, para degradar esse organismo, eu tenho a ação dos decompositores. Aqui foi identificado como os fungos, mas eu posso citar também as bactérias. Então, os decompositores mais comuns, fungos e bactérias. A mesma coisa para esse anfíbio, para esse sapo. Imaginando que ele nunca foi capturado por uma cobra. Ele sempre conseguiu escapar, ele sempre conseguiu fugir, foi se alimentando e não foi capturado. Quando acabar o tempo de vida dele, ele vai morrer. E aí, quando ele morrer, que estiver no solo, os fungos vão desfazer ele. Então, o decompositor, ele pode utilizar qualquer um dos produtores, olha a setinha, ou qualquer um dos consumidores, degradando quando eles morrem, visto que eles não foram capturados, morreram porque acabou o tempo de vida, e nesse momento, quando ele começa a degradar, ele devolve nutrientes para o solo. Quem vai usar esses nutrientes? Os próprios o quê? Produtores. Então, uma reciclagem da matéria. A função dos decompositores é, ao se alimentar dos produtores, dos consumidores e dos próprios decompositores que morrem, eles devolvem ao ambiente nutrientes que vai servir para os produtores como um dos elementos para que ele produza o próprio alimento. Então, eles que fazem a reciclagem da matéria orgânica, eles são fundamentais para limpar o ambiente. Às vezes, eu não tenho apenas uma sequência de cadeia alimentar. Às vezes, eu tenho várias sequências de cadeia alimentar. E quando você visualiza que várias sequências se encontram, visto que eu estou no mesmo ambiente, no mesmo ecossistema, porque se tem fatores bióticos, que são os seres vivos, com fatores abióticos, que são os fatores físicos e químicos, água, luz, temperatura, pressão, salinidade, oxigênio, gás carbônico, interagindo, eu tenho um ecossistema. Temos que memorizar bem esse termozinho ecossistema e sua definição. Voltando à teia alimentar, eu tenho primeiro nível trófico, produtores. Segundo nível trófico, consumidores. Aqui eu já tenho uma teia alimentar incompleta. Não foi sinalizado aqui a ação dos decompositores. Porque se teia alimentar é uma sequência de várias cadeias alimentares que se encontram, eu deveria ter aqui, sim, os decompositores. Então, cada cadeia alimentar tem 3 níveis tróficos: produtor, consumidor, decompositor. Os consumidores podem ser ordenados de acordo com a posição que eles se encontram na cadeia alimentar. Vamos perceber isso? Então, eu tenho aqui, olha que interessante, o vegetal servindo de alimento para esse rato. Então, ele seria um consumidor primário ou de primeira ordem. Ele serve de alimento para essa raposa, ela seria o consumidor secundário. E a raposa servindo de alimento para essa ave aqui de rapina, né? Então aqui seria o consumidor terciário. Mas eu poderia seguir uma outra sequência, ó. Tem o rato, tem a planta, tem o rato. Olha, vindo para cá, ó. Tem uma setinha que segue. E a cobra seria, ó, primário, seguir. Vou desenhar aqui para vocês visualizarem. Essa seta, viu que legal? Foi aquela sequência ali. A cobra vai ser qual? Terciário. Aí eu vou seguir essa seta aqui, ó. A cobra serve de alimento aqui, ó, para essa mesma ave. Seguindo essa, esse consumidor passa a ser quaternário. Então, numa teia alimentar, o mesmo ser vivo pode ocupar posição diferente na cadeia. Por quê? Porque tem mais do que uma. Uma cadeia que nós seguimos, essa ave era consumidor terciário. Na outra cadeia que nós seguimos, essa ave já passou a ser o quê? Consumidor quaternário. Será que tem alguma outra situação? Temos aqui, vamos lá seguindo essa cadeia. Chegou até aqui, o coelho é
primário, seguindo aqui, ó, vem aqui com essa setinha que passou para cá. Essa ave passa a ser o quê? Secundário. Olha que interessante, a mesma ave, dependendo da cadeia alimentar, ela pode ter a posição totalmente diferenciada. Quando eu seguir vegetal, coelho e ave, secundário. Quando eu seguir vegetal, o rato, a raposa e a ave, terciário. E quando eu já fiz aqui uma voltinha aqui, o vegetal, o coelho, a cobra, a ave, quaternário. Então, toda vez que tiver alguma questão relacionada a isso, você tem que ir seguindo na cadeia alimentar para você efetivamente ter certeza de qual é a posição desse ser vivo para que a sua resposta seja mais assertiva, para que você tenha um mínimo de erro. Então vamos a uma questão? Em uma floresta nativa, há uma espécie de aranha que se alimenta de dípteros. Eu sempre comento, já vimos em algumas aulinhas anteriores e vamos ver nas próximas, que toda vez que você se depara com uma questão, destaca uma palavra que te pareça um pouco diferente, destaca quais são os dados que a questão está te dando, porque fica muito mais fácil de você chegar na sua resposta com muito menos risco de erro. Então vamos lá, o que já chamou a atenção são os dípteros. Então, dípteros são insetos com 2 pares de asas. Então já... Ah, professora, mas na hora não me lembrei exatamente que ele tem 2 pares de asas. Ok, mas eu já coloquei ali que é inseto, já me localizou. Em uma floresta nativa, há uma espécie de aranha que se alimenta dos dípteros. Eu tô percebendo que é uma cadeia alimentar, então já vou montando a cadeia para eu não me perder, ó. Díptero. Quase que eu não consigo aqui. Aranha. Não sabia se eu ia botar díptero ou dípteros, né? Então, o díptero, uma floresta, é uma espécie de aranha que se alimenta do díptero. Díptero serve de alimento para aranha. Estes sugam a seiva de plantas. Aranhas e dípteros constituem alimentos de um sapo verde que lá vive. E este, por sua vez, é eventualmente predado por cobras. Assinale a alternativa incorreta. Então ele quer o que é incorreto e nós vamos completar aquela cadeia para poder analisar. Então os dípteros sugam a seiva das plantas. Então quem vem antes do díptero? Plantas, elas servem de alimento. Ok. Aranhas e dípteros constituem alimentos de um sapo. Então isso aqui já é uma teia alimentar, porque eu não tenho apenas uma sequência. Então o díptero e a aranha constituem alimento de quem? Do sapo. Este, por sua vez, eventualmente predado por cobras. Então, a cobra. O que estaria incorreto? Letra A. A cobra ocupa 2 níveis tróficos na cadeia proposta. Vamos montar nossa cadeia? Produtor, ordenar ela, né? Consumidor de primeira ordem, porque se alimentou do produtor. Consumidor de segunda ordem. O sapo, quando eu seguir aqui, ele vai ser um consumidor o quê? De segunda ordem, e a cobra um consumidor de terceira ordem. Mas se eu for seguindo planta, díptero, aranha, o sapo, se ele se alimenta do secundário, ele passa a ser consumidor terciário. Logo, a cobra passa a ser consumidor quaternário. Então, letra A, a cobra ocupa 2 níveis tróficos na cadeia proposta? Está correto. Letra B, o sapo ocupa mais de uma ordem como consumidor? Sim. Segunda ordem e terceira ordem, está correto. A aranha é consumidora terciária? Não, a aranha é consumidora secundária. Então, isso é o incorreto. Mas vamos perceber os outros. O díptero está no segundo nível trófico. Primeiro nível trófico, produtor. Segundo nível trófico, consumidor. Terceiro nível trófico, decompositor. O díptero está no segundo? Sim, ele é um consumidor. Letra E. A planta está no primeiro nível trófico? Correto. A planta está no primeiro nível trófico, que são os produtores. Então, nesse momento, né,
nós vamos fechar esse bloco e voltamos já já.